Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo onde eu vou mostrar a parte de cadastros dessa planilha de controle financeiro pessoal. Primeiro eu vou dizer que o cadastro ele é fundamental para que você consiga fazer os lançamentos de entradas e saídas na tela de movimentos. Então quando você vir aqui em incluir para fazer um lançamento de entrada ou saída de dinheiro, você precisa ter uma carteira cadastrada e também contas que são a razão desse lançamento. Então, por exemplo, um pagamento de uma prestação, de uma compra, um recebimento de um valor. Então, você tem que dar um motivo e aqui é a origem ou o destino desse motivo, né? Dessa movimentação financeira. Então, primeiro você tem que cadastrar alguma coisa para que você faça isso. E para a gente acessar a tela de cadastro, o nome já está aqui fácil do botão, clica na tela de cadastros. E aqui você tem uma lista com 3 opções, que são 3 tipos de cadastros. Então tem de carteiras, de créditos, que são cartões de créditos, e grupos de contas. O grupos de contas ele tem um vídeo separado só para ele. Então nesse vídeo eu vou falar dos 2 primeiros aqui, carteiras e créditos. Então aqui em carteiras, na tela onde eu já estou, eu tenho essa tabela onde estarão as carteiras que eu cadastrar. E é muito simples, eu tenho apenas um botão aqui para adicionar uma carteira, então eu clico aqui. E aí eu vou colocar o nome da carteira, por exemplo, de Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí eu tenho a categoria, qual a categoria dessa conta? Então, no caso aqui vai ser conta corrente, mas ela pode ser renda fixa, renda variável, previdência, poupança, o dinheiro em espécie e assim vai. Então, esses itens aqui eles estão dentro de uma categorização, né, que é meio utilizado no meio financeiro, principalmente em setor de investimentos. Então, esses grupos aqui foram estudados e colocados aqui, mas você pode digitar livremente aqui qualquer nome. Tá? Então, colocando aqui conta corrente, também tem a opção de moeda, e aí eu vou colocar o real. E a liquidez é a velocidade com que o dinheiro pode ser utilizado por você. Então, no caso da conta corrente, eu consigo movimentar esse dinheiro, pagar alguma coisa a qualquer momento. Então, a liquidez dele é imediata. Eu consigo utilizar ele no ato. Eu dou um aplicar aqui e pronto. Criei aqui a primeira conta, primeira carteira. Agora eu vou criar uma outra carteira. Eu vou colocar simplesmente dinheiro. A categoria, obviamente, vai ser o dinheiro, moeda real, e a liquidez também imediata, né? Porque o dinheiro ele é o ativo mais líquido que tem numa economia, normalmente. E aí por que dinheiro? Porque meio que ficou uma dica, em algum momento você pode precisar trabalhar com dinheiro. Então, vou fazer uma feira e aí eu acabo fazendo o saque do dinheiro e tal. Então, você vai ter lá um valor no banco, por exemplo, do Brasil, que seja R$5.000 ali. E aí você vai lá no caixa eletrônico, faz um saque de R$300 para você fazer a feira do mês. Aí você vai vir na planilha em algum momento e vai fazer essa realocação dos valores. Aí você vai reduzir R$300 da conta do Banco do Brasil e adicionar R$300 ao dinheiro. Então você consegue fazer um controle até do dinheiro em espécie. Então eu criei aqui uma conta. Eu vou criar mais uma para exemplo. Vou supor que aqui eu tenho na corretora XP, eu tenho um CDB. Eu vou vir aqui, colocar que ele é da renda fixa. A moeda é real. E a liquidez eu vou colocar aqui no vencimento, porque tem uma carência esse CDB que eu contratei, esse ativo. Então, quando eu faço isso, ele já disponibiliza aqui uma opção para colocar a data que o valor estará disponível, que é o que está dizendo essa mensagem. Então, eu vou colocar aqui, hipoteticamente, 31/12/2026. Então, nessa data, esse dinheiro vai ser disponibilizado para mim utilizar com os rendimentos que eu estou esperando. E aí eu criei aqui, está aqui o valor, né, a data de liquidez. Tudo isso aqui eu consigo enxergar lá na frente. Né? Por exemplo, o que eu tenho imediatamente para utilizar, o que eu tenho com carência, o que eu tenho daqui a 2 dias, se eu solicitar o resgate. E assim vai. Então, mais uma só para teste. Vou fazer aqui, vamos dizer que no Banco Inter, eu tenha ações da B3, Bolsa de Valores do Brasil.
E aí eu venho aqui na categoria, coloco renda variável, coloco a moeda que esses ativos estão. E a liquidez, no caso de ações, geralmente são 2 dias, né? Quando você vende um ativo, 2 dias depois ele coloca o valor lá na tua conta, lá a corretora. Então, coloquei aqui. Para mim editar, eu vou ter que dar um duplo clique aqui. E aí eu consigo visualizar a opção de tanto de editar o nome. Então, se eu quiser colocar dinheiro 2, por exemplo, eu coloco. Aqui ele vem um aviso dizendo que os valores, o nome, né, o título aqui vai ser alterado também nos lançamentos. Então, se eu tinha já contas lançadas com dinheiro de entrada e saída, elas serão modificadas para esse novo nome. E aí faz só uma confirmação final. E aí pronto, editei. E se eu quiser excluir, mesma coisa, duplo clique, excluir. E aí ele vai dizer aqui, perguntar se eu tenho certeza, e também vai dizer que os lançamentos já efetuados com essa carteira não serão apagados. Isso preservando então os meus saldos. Então basicamente é isso, eu incluo aqui e aqui eu faço a edição. Agora eu vou para a parte de cartões de créditos. Na parte de cartões de créditos a ideia é basicamente a mesma. Aqui edita, duplo clique na linha. Você edita, na verdade, duplo clique na linha e aqui você adiciona. Então aqui eu vou colocar, sei lá, Santander. Digamos que eu tenho um cartão do Banco Santander, um cartão de crédito, e eu coloco o limite. Vou colocar aqui 5.000, dou Enter e pronto, está criada aqui a minha linha com cartão de crédito já disponível para mim utilizar. E aí ele vai mostrar o limite que você colocou, o limite utilizado, o disponível e o mês a pagar. Então, se eu for lá na tela de lançamento fazer um lançamento lá, já vai ter alterações aqui.